Olá, meu caro amigo, olá, minha cara amiga. Eu sou o professor Emerson Douglas, criador do método Emerson Douglas de aprendizagem avançada. É um método para te facilitar a aprender legislações específicas, geralmente. Mas agora, a pedidos, estou gravando, começando neste momento, a gravar um curso de Poder Legislativo e Processo Legislativo Constitucional. Então, venha estudar comigo o processo legislativo e também o poder legislativo baseados na Constituição Federal. Este é o nosso curso. Deixa eu me apresentar rapidamente. Sou o professor Emerson Douglas, hoje sou auditor do TCU, mas já circulei, sempre por concurso público, em diversos órgãos de concursos bem complicados, difíceis. Já fui consultor da Câmara Legislativa, já fui analista de processo legislativo do Senado, já estive também na Polícia Federal, na ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, entre outros órgãos, MPU, entre outros órgãos que eu posso estar me esquecendo agora. Seja muito bem-vindo e vamos, sem mais delongas, começar o nosso estudo. Põe o quadro na tela aí, por gentileza, Alessandro. Olha lá. Rapaz, em 1 minuto e meio fizemos a apresentação e Emerson Douglas já vai dar conteúdo. Que danado. É isso mesmo, meus amigos. Vamos lá. Quem sabe faz a hora. Não podemos perder tempo, não. Emerson, o que é esse negócio aqui? Vamos lá. Método Emerson Douglas é o meu jeito doidão de dar aula, de te fazer pensar, de te fazer sorrir, de te fazer acordar, Acorda, menino! Aqui no Gran Curso Online, uma parceria que vem dando aí muito certo, eu não te falei de outros cursos que eu tenho aqui, deixa eu falar rapidinho. Tem um curso muito grande de regimento do Senado aqui no Gran Curso Online, é claro, e também um curso de controle externo para o TCU. Então, se você pensa em fazer Senado ou TCU, já tem material aqui mesmo, não precisa procurar por aí. E mais, e tem mais ainda. Este curso de Poder Legislativo e Processo Legislativo Constitucional, pelo seu nível de aprofundamento, você pode usar para quaisquer concursos da área legislativa, seja Senado, Câmara dos Deputados, Câmara Legislativa do DF, Assembleias Legislativas diversas e, claro, também para as câmaras municipais de vereadores. Tá bom? Volta lá, quadro na tela, por gentileza, olha lá. É finalmente o curso de Poder Legislativo e Processo Legislativo Constitucional, baseado na Constituição, não é em regimento nenhum, não. Roteiro 1 é porque eu vou dividir o nosso estudo em tópicos, Nesse roteiro 1 vamos estudar o Poder Legislativo em si. E no roteiro 2, o Processo Legislativo. Muito bem. Muito bem. Aqui já tem o roteiro meu, que eu falo, roteiro 1, é isso aqui. Ó, me põe na câmera 3, por gentileza, Alessandro. Olha só. Tá lá, Emerson Douglas. Fui de gravata hoje, que hoje eu tava de chefe. Mas geralmente eu vou gravar sem gravata, só com blazer e tal, que é frio aqui no estúdio. Então, isso aqui é o meu roteiro. O que é o meu roteiro? É um extrato da norma que a gente estiver estudando. Nós estamos estudando Constituição Federal. Então, entre colchetes estarão os artigos que eu vou fazer referência durante o nosso estudo. Então, entre colchetes, os artigos. Poder Legislativo, aí os colchetes todos, aí especificando cada coisa que eu for falar, colchetes apontando exatamente qual é o dispositivo para você ir lá e olhar o dispositivo da Constituição e fazer o seu estudo mais completo. Então, qual é a ideia? Assista ao vídeo, depois leia o roteiro, depois leia cada dispositivo indicado, do 44 ao 47 aqui, por exemplo, para o seu estudo. Beleza? Agora, vou voltar para a câmera 2, por gentileza. Vou voltar também aqui o meu tablet para um quadro em branco. Antes de ver o roteiro especificamente, pode pôr o tablet na tela, por gentileza. Olha lá, nós vamos rabiscar aqui algumas coisas. Deixa eu te dar uma base e em cima dessa base vamos construir todo o nosso conhecimento de poder e de processo legislativo. Vamos lá. Um dia estava a humanidade
batalhando pela sobrevivência, como até hoje, né, Emerson? Sim, nós somos duros na queda, cara. A gente está aí na luta, né, pela sobrevivência já há muito tempo, né? Então tá lá a humanidade, e aí chegava um humano malvado, né, podia fazer mal a gente, chegava um bicho selvagem, podia fazer mal a gente, para conseguir comida, era uma maluquice. Então a humanidade, né, conseguiu evoluir para criar uma invenção que eu considero talvez a mais fantástica da nossa história, que é o Estado. Sim, existem estados, né? Existiram estados das mais variadas formas e existem até hoje estados dos mais diferentes jeitos, né? O que interessa para a gente aqui não é qualquer estado, né? É o estado que começou a ser pensado, né? Começou a ser, vamos dizer assim, alicerçado, né? Com uma obra muito, muito importante, né? Uma obra muito, muito importante de um sujeito chamado Montesquieu. Deixa eu ver se eu acerto aqui o jeito que escreve o nome do sujeito, né? Me põe na tela, por favor, Alessandro. Então, para Montesquieu, a grande sacada dele foi dizer o seguinte: olha, o Estado, para ele funcionar bem, é melhor que o poder seja exercido por pessoas diferentes que vão exercer funções diferentes. Então, se o Estado ficar muito concentrado nas mãos de um cara só, de um déspota, de um monarca, tipo, sei lá, Game of Thrones, tem lá I am the king. Aquilo lá é a síntese do monarca absoluto, do déspota, não é? Que não ouve ninguém, né? Pode até ouvir, né, um conselheiro, alguém, mas em regra ele é quem manda, ele que decide tudo. Então ele faz as leis, ele aplica essas leis, né? Ele também, em situações de conflito, ele decide quem tem razão no conflito e sentencia também. Então, o cara é tudo, né? Poder legislativo, executivo, judiciário, administra as riquezas da coroa e por aí vai. Tudo bem? Então, Montesquieu, vamos dizer assim, contraria esse modelo. E dentro de um movimento, né, não só no direito, mas também um movimento nas artes, né, chamado Iluminismo, né, para a humanidade começar a pensar fora daquela caixinha que estava tão acostumada, né, os iluministas propuseram diversas alterações, diversas mudanças ao nosso mundo. Então, eu estou falando de Montesquieu aqui por conta do direito constitucional, mas a gente teve, por exemplo, Beccaria, Cesare Beccaria, que escreveu Dos Delitos e das Penas, né, propondo, né, um novo direito penal, né, com uma nova perspectiva, na perspectiva de recuperar o indivíduo, de recuperar o ser humano e não apenas de puni-lo e não apenas de fazê-lo sofrer, né? Recuperar o ser humano para que ele se torne uma pessoa melhor é uma revolução, isso é iluminismo. E aqui no âmbito do direito constitucional, Montesquieu chega com essas ideias. Olha, quem tem muito poder tem uma tendência quase que irrefreável de, vamos dizer assim, abusar desse poder. Então, que tal dividir as funções estatais, né? Então, alguém, né, pode exercer a função executiva, administrar os dinheiros, os bens, né, do país. Um outro alguém, um outro órgão, um outro poder que seja, poderia criar as normas, aprovar as leis, né, de um país, e ainda um outro poder cumpriria uma outra função, que seria de julgar situações de conflito, dizer o direito com definitividade. Belíssima sacada, né, de Montesquieu. E aí foram surgindo constituições, né? A Revolução Francesa também se baseou, né, na sua obra. E aí, muitos anos depois, surgiu aquela que é a nossa atual Constituição Federal. A Constituição de 1988, a Carta Política, a Carta Magna Brasileira, a Carta de Outubro, a Constituição
cidadã. Todos esses sinônimos você pode usar numa prova escrita, numa prova subjetiva, e aí você mostra para o seu examinador que você não está na vala comum da ignorância. Você é alguém, né, que está ali, ó, de fora. Você não está na vala comum da ignorância, você conhece sinônimos, né, para falar da nossa Constituição, da nossa Carta de Outubro. Tá bom assim? Então vamos adiante. Agora põe o quadro na tela. O Estado, né, vamos dizer assim, pensado por Montesquieu, e aí muitos anos depois, né, coisa de 200 anos depois, mais ou menos, surgiu a nossa Constituição Federal, ou o nome dela formal, né, o nome dela correto é Constituição da República Federativa do Brasil. Gente, República Federativa do Brasil é o nome formal do nosso país, é o nome completo do meu país. Que nem se você me pergunta, Emerson, quem é você? Eu sou Emerson Douglas Bonfim Macedo. É como se fosse aqui, ó, República Federativa do Brasil, meu nome completo. Mas ninguém me chama do meu nome completo. Como é que as pessoas me chamam? Né? No círculo mais íntimo, né? Emerson. Amplia mais um pouquinho no meu ambiente profissional, tanto lá no TCU, onde eu trabalho, quanto nas aulas, meu nome profissional, meu nome de guerra é Emerson Douglas. Né? Que nem a gente quando está torcendo para o Brasil. Eu sou brasileiro, vai lá, Brasil, Brasil. Cara, você fala Brasil, você não vai lá torcer e dizer República Federativa do Brasil. Não é assim, né? Você vai gritar só Brasil, sou brasileiro e tudo mais. Então, o nome do nosso país, Brasil, é um nome de como a gente chama na intimidade. Mas o nome formal, o nome que vai aparecer nos documentos internacionais, nos tratados que o Brasil assinar, vai aparecer como República Federativa do Brasil. E aí, noções, né, do que significa república, do que significa federativa, né? E o Brasil é o nome mesmo principal. Então, república quer dizer que nós teremos renovação do poder de forma periódica. Periodicamente, teremos uma troca dos mandatários, de quem nos representa, né, no parlamento e também no executivo, né, seja no âmbito federal, mas também no âmbito do estado, do município ou do Distrito Federal, que é onde eu estou gravando. Brasília, capital do coração. Muito bem, meus amigos. Então, república, o poder é escolhido. Quem vai exercer o poder? Quem escolhe é o povo. Haverá alternância de poder, né? De tempos em tempos a gente realiza eleições. Que beleza! Né? E todo o poder emana de nós, do povo, nós aqui temos o poder nas nossas mãos, né? Em tese. Né? Federativa quer dizer o quê? Que o nosso Estado brasileiro se organiza, vamos dizer assim, se organiza em forma de federação. Então o Brasil é uma federação. Poderia não ser uma federação, poderia ser uma outra coisa, mas poderia ser uma confederação. Tá? Confederação são vários países, vários estados que se unem, mas eles podem também se desunir na hora que quiser. Na federação, não. Na federação é aquele negócio. Entrou, já era. Se você está na federação, não pode sair. Não há o direito de separar-se. Não há o direito de secessão. Eu já ouvi essa palavra, hein? Secessão, onde foi? Algum filme que você viu falando de guerra civil lá dos Estados Unidos, a guerra civil americana. Era uma guerra de secessão. O Sul queria se separar do Norte. Por quê? O Sul queria manter a escravidão e manter sua economia com base agrária. E o Norte queria que o país acabasse com a escravidão, no caso a escravidão africana, né? Muitos brasileiros descendemos dessas pessoas que foram para os Estados Unidos, vieram aqui para a América do Sul. Né? Eu mesmo sou uma mistura desse pessoal que veio à força, eles não queriam vir.
foram escravizados, né, pelos próprios, às vezes pelos próprios africanos e vendidos, né, em casa era guerra, né, lá na África eles tinham guerras, aí o derrotado era vendido como escravo. Aliás, no mundo inteiro já teve isso, só que essa escravidão tardia teve aqui muito forte na América. Então essas pessoas vieram, se juntaram com os indígenas que já estavam aqui, vieram também um monte de europeu, misturou tudo e pará! Emerson Douglas! É muita mistura, são séculos, né? 500 anos de mistura e surgiu Emerson Douglas, né? O mestiço brasileiro, o cafuso brasileiro que está com você aqui, e eu tenho que levantar o teu astral para você não dormir, para você ter ânimo de estudar. Vamos lá então. Na federação, então, não pode separar, não pode ter secessão. Todos juntos. Então, os 26 estados, o Distrito Federal e todos os municípios, ninguém pode se separar do Brasil. Qualquer proposta, ideia de separação é inconstitucional e pode ter até uma intervenção federal naquele município ou naquele estado que estiver querendo se separar. É sim. Não pode separar, não. Vamos continuar juntos, Brasil. Todo mundo junto. Vamos lá, vamos lá. Emerson, o que mais? O que mais que eu preciso saber da República Federativa do Brasil? Nossa, um monte de coisa. Eu vou organizar aqui a nossa federação por meio de esferas, né? Vou colocar aqui uma esfera representando a União. Vou colocar aqui, União. A União, vamos dizer assim, ela não tem território. Né? Quem tem território é a República, que são todos os estados, o DF e todos os municípios. Mas a União é uma pessoa jurídica de direito público interno. Pessoa jurídica de direito público interno. A União é uma pessoa, Emerson. Sim, a União é uma pessoa jurídica, ou seja, uma pessoa que não existe fisicamente. Não existe assim, ó. Você não pega na União, você não vê a União. Ela existe, vamos dizer assim, porque está escrito que ela existe. Então ela é uma pessoa jurídica. Como uma empresa também é uma pessoa jurídica. Ah, professor, mas eu vejo a empresa ali. Você não vê a empresa, você vê o estabelecimento. Com a União é assim também. Você vê os órgãos federais, mas você não vê a União em si. Porque ela é abstrata. Ela é uma pessoa jurídica. Ser pessoa significa o quê? Ser capaz de contrair obrigações e também tem muitos direitos. Pessoa é isso. Pessoa jurídica é para diferenciar de pessoa física. Pessoa física sou eu, ó. Se abrir aqui, sai sangue, jorra sangue. Aqui dentro tem um coração, né? E por aí vai, porque eu sou uma pessoa física. A União é uma pessoa jurídica. De direito público quer dizer que ela vamos dizer assim, ela deve respeitar as regras de direito público. Então, ela não pode colocar para trabalhar para ela quem ela quiser. Ela tem que fazer como regra concurso público. Quem quiser mandar na União tem que enfrentar o quê? Eleição. Tem que ganhar a eleição para ser presidente da República, para ser senador, para ser deputado federal. Então, a União, vamos dizer assim, não é bagunçado, não. Quer mandar? Candidate-se. Quer trabalhar para ela? Seja servidor público. Eu mesmo sou um servidor público da União. Traduzindo, servidor público federal. Federal é sinônimo de da União. Ah, então como você, Emerson, é do TCU. Gente, TCU é isso, o Tribunal de Contas da União. É o Tribunal de Contas que vai fiscalizar os dinheiros da União, os dinheiros federais. Tô começando a entender. Vamos lá, Emerson Douglas. Não para, não. Vamos lá. Tô gostando desse negócio aí. Você vai falando e eu vou, ó, captando. Então, a União, pessoa jurídica de direito público, porque, por exemplo, ela quer construir uma estrada, ela não chega assim, ó, vem cá, constrói aqui para mim. Não. Ela tem que realizar como regra uma licitação. Então, o dinheiro público tem que ter todo um cuidado. Por que ela é uma pessoa, então, de direito público interno? Só falta explicar o interno. Porque a União é uma pessoa aqui dentro do Brasil. Agora, quando o Brasil, a República Federativa, vai assinar um acordo, protocolo de Quioto, uma convenção lá
contrária ao racismo, contrária à tortura ou contrária à emissão de gases poluentes, aí não é a União que vai a República. O chefe da União, o presidente da República, ele faz essa dupla função. Aqui dentro, ele, né, atua como chefe da União, lá fora, chefe da República. Estou captando, Emerson. O curso não é curso completo de direito constitucional. A gente vai pegar o Poder Legislativo. Eu estou te dando bases, né, para você aprofundar isso. É num curso de curso completo de constitucional, que aqui tem cursos maravilhosos, né, como, por exemplo, do professor Aragonês, curso sensacional, super recomendo. Então, o curso completo de constitucional, professor Aragonês. Agora, se você quiser fixar ali, sua fixação é Poder Legislativo, né, Câmara, Senado, Câmara Legislativa, Assembleias Legislativas, aí pode vir aqui com o professor Emerson Douglas também. Tudo bem? Vamos lá! Continuando, então. Põe o quadro na tela. A União, então, ela é uma pessoa jurídica. Gente, sinônimo de pessoa é ente. A União é um ente federado. Como assim? É uma pessoa que faz parte da Federação Brasileira. Então, ente federado é uma pessoa que faz parte da federação. Ou ente federativo, das duas formas você ouve. Não ouve tanto, mas também está certo, em alguns livros você encontra, dizer que a União é uma entidade federativa. Está errado? Será que está errado? Me põe na tela. Não, não está errado. Ente ou entidade, tanto faz, os dois significam a mesma coisa. Pessoa. Alguém capaz de contrair obrigações e de possuir direitos. É isso. União é isso. Um ente, uma entidade. Beleza? Quadro na tela. Quais são os outros entes federados, Emerson Douglas? Os 26 estados, né? Os milhares de municípios, e aí você que está Brasil afora, você está, vamos supor aqui, deixa eu dizer onde é que você está. Você está em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. Você está num município, você está num estado, você está no Brasil. Então você, meu amigo, que está em, sei lá, Manaus, Amazonas, você está acostumado com essa, vamos dizer assim, essas três esferas, né? Federal, estadual, municipal. Então, você que está em Manaus, vamos dizer assim, aí em Manaus haverá órgãos, né, federais, estaduais e municipais. Sim. Vai ter os três. Então, vai ter, por exemplo, a Superintendência da Polícia Federal no Amazonas. Ela fica em Manaus. Lá estarão policiais federais trabalhando. Vai ter o que mais do âmbito federal em Manaus, Emerson? Judiciário Federal, haverá juízes federais, estrutura de poder judiciário federal lá em Manaus. É mesmo. Não é Manaus que paga, não é o município de Manaus que paga, é a União, mas eles estão localizados em Manaus. Haverá também estruturas que são pagas pelo Estado do Amazonas, organizadas e mantidas pelo Estado do Amazonas. Vamos supor aqui, Secretaria de Educação do Estado do Amazonas. Gente, é um órgão estadual, quem paga? O Estado do Amazonas, com dinheiros estaduais, de impostos estaduais. Me dá um exemplo aqui de um imposto estadual. IPVA. Né? O Estado arrecada muito com IPVA. Que mais? Tem órgãos municipais também. Então vai ter lá Secretaria Municipal de Saúde de Manaus. Paga com dinheiro, com verbas. Manauara? Acho que é Manauara, né? Manauense não, acho que é Manauara. Com verbas do município de Manaus. Então a Secretaria Municipal de Saúde, organizada e mantida pelo município de Manaus. Beleza? Já eu que moro aqui em Brasília, no Distrito Federal, só vou ter dois tipos de estruturas. Órgãos federais e órgãos distritais. Porque aqui não tem município. É proibido o DF se dividir em municípios. Então aqui, os órgãos públicos que há aqui em Brasília, aqui no DF, sempre serão ou federais ou estaduais. Então, onde eu trabalho, o TCU, é um órgão federal. Mas o meu amigo que trabalha lá no TCDF, Tribunal de Contas do DF, trabalha num órgão distrital. Epa, Lelê!
Quem trabalha, que nem minha mãe trabalha na Secretaria de Educação do Distrito Federal, ela trabalha num órgão o quê? Distrital, ela é uma servidora distrital do DF. Eu sou um servidor federal, porque eu trabalho para a União, em Brasília, mas poderia ser em Manaus. Um conhecido meu, né, da Polícia Federal, que esteja lotado lá em Manaus, ele é um servidor da União, um servidor federal, que está lotado em Manaus. Nossa, tá começando a dar um nó na minha mente, mas ao mesmo tempo eu acho que eu vou conseguir desvendar esse nó e entender tudo bonitinho. E vai mesmo. Por quê? A essência do método Emerson Douglas é a compreensão do que a gente estuda. Não é decoreba, não é para engolir. Quem aprende faz questão decoreba e acerta. Quem aprende faz questão que exige um pouco mais e acerta. O que eu quero dizer com isso? Quem raciocina acerta questão estilo FCC ou FGV, mas acerta também questão estilo CESP. Acerta dos dois tipos. Mais decoreba e mais de raciocínio. Tá bom? Continuando, põe o quadro na tela aí, vamos embora. O que mais? Tá aqui o... Nossa, fiz muito grande, né? Puxei sardinha aí para o Distrito Federal. Perdão, passei aqui, deixa eu voltar. Estou um pouco gripado, deixa eu beber aqui uma aguinha. Aí vamos lá, meus amigos. Emerson, seguindo essa ideia de funções estatais desempenhadas por órgãos distintos, como é que isso aí ficou dividido nos entes federados? Cada ente federado vai ter quem exerça a função executiva, função legislativa e a função jurisdicional. Então vamos ver aqui. União. A União vai ter 3 poderes. Tá? A União vai ter 3 poderes. Poder executivo. Não era isso que eu queria, foi mal. Poder executivo, poder legislativo, poder judiciário. Então, quem é o poder executivo da União? Quase todos os órgãos federais, cara. Porque o poder executivo é o quê? O chefe dele, do executivo, chefe do poder executivo é o presidente da República. O poder legislativo... Tá, mas além do presidente da República, deixa eu acrescentar uma coisinha. O presidente da República, ele exerce a administração superior, né, da União, o governo federal. Né? Ele é auxiliado pelos ministros de Estado. Perdão de novo. Que é o próprio presidente da República quem escolhe. São cargos de livre nomeação e livre exoneração. Já o poder legislativo, né? Quem é o Poder Legislativo? Emerson Douglas. O Poder Legislativo é formado pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal. Eles juntos formam o Congresso Nacional. É o Congresso Nacional que exerce o Poder Legislativo. Saquei. O que mais, Emerson Douglas? E o Judiciário? Nossa, todos os tribunais superiores e o Supremo. Então põe aqui, ó, STF, mais... Tribunais superiores, que são 4, né? STJ, STM, TSE. Qual outro? STJ, STM, TST, Tribunal Superior do Trabalho. Beleza. Mais os tribunais regionais. Então, se você ouviu falar, você que mora no Recife, você já viu que tem aí um prédio chamado Tribunal Regional Federal da 5ª Região. É sediado no meu querido Recife, né? Então, os tribunais regionais, seja Tribunal Regional Federal, Tribunal Regional do Trabalho, Tribunal Regional Eleitoral, né? Os TRS, TRTs, TRF, é tudo órgão federal do Judiciário da União. Beleza. E os juízes federais, né? Diversos. Então, tem lá o juiz federal, em sentido estrito, juiz do trabalho, né? Quem mais? Os juízes militares, né, que são os auditores militares, enfim, tudo quanto é juiz que é pago pela União. E tem um só estranho Tribunal de Justiça. Por que estranho? Porque, em regra, os tribunais de justiça são dos estados. Então, pera lá. Adianta aqui nos estados. Como é que é a estrutura? Executivo, legislativo, judiciário. Simétrico à União. Ó, estourou os 30 minutos.
mas eu vou passar só uns 5 minutinhos para a gente fechar esse quadro aqui. Beleza. O executivo dos estados é chefiado pelo governador, auxiliado pelos secretários de estado. Nossa, está pulando toda hora, foi mal, pessoal. O legislativo não é bicameral, como é o da União. O legislativo aqui é só a Assembleia Legislativa do Estado. Né? O que mais? O judiciário, acho que é porque eu estou muito forte, eu bato a caneta forte, aí o tablet entende que é para passar de slide. Mas não é tablet, para com isso, vamos lá. E o judiciário? É o Tribunal de Justiça do Estado, né? Mais os respectivos juízes de direito daquele estado vinculados ao TJ. Então, me põe na tela, por favor, Alessandro. Você que mora no Maranhão, no meu querido Maranhão, você pode perceber que aí tem Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão. Ele é organizado e mantido pelo Estado do Maranhão. Embora o Poder Judiciário seja um só, que o Supremo está lá em cima, mas quem banca, quem paga o Judiciário pode ser dinheiro federal e pode ser dinheiro estadual. Só esses dois, União e Estados, tá? Não tem município organizando e mantendo o Poder Judiciário. Só que no município pode haver, claro, Poder Judiciário, mas não é organizado e mantido pelo município. É organizado e mantido por quem? Pode ser pela União e pode ser pelo Estado. Quadro na tela. Vamos lá, vamos matar essa bagaça aqui. Beleza. O que mais? Emerson. Nos municípios, então, é só executivo e legislativo. O judiciário não tem organização por município. Entendi. Então, vamos lá. Quem é o chefe do executivo no município? É o prefeito. Ele governa auxiliado pelos seus secretários municipais, né? O legislativo é a Câmara Municipal de Vereadores, ou só Câmara Municipal, ou só Câmara de Vereadores, né? Tanto faz. Beleza. Então, lembrando, pode ser que haja judiciário no município, claro, mas não é municipal, ok? Beleza. Que mais? Distrito Federal. Nesse caso, ele imitou, né? O Constituinte botou o Distrito Federal parecido com o município. Só executivo e legislativo. O executivo é o governador do Distrito Federal, né? Auxiliado pelos secretários, que deveriam ser secretários distritais, mas não, aqui no DF se usa secretários de Estado do Distrito Federal. Tá chato isso? Legislativo, deixa eu fazer com mais carinho, né? Devagarinho. E a nossa Assembleia, não é Assembleia, é Câmara, como se fosse Câmara de Vereadores, Legislativa, como se fosse aqui da Assembleia, Câmara Legislativa do Distrito Federal. Belezinha. Emerson, o que mais que eu preciso saber? Gente, acima de todos os entes federados está a nossa aqui, ó, gloriosa Constituição Federal. Mas além dela, em cada estado haverá uma Constituição Estadual. Nos municípios haverá uma lei orgânica do município. E no DF, Emerson, haverá uma lei orgânica do Distrito Federal, que é a nossa Constituição, mas não tem nome de Constituição, não é? Ela tem força de Constituição estadual, diz o Supremo, mas ela tem nome de lei orgânica municipal. Que a lei orgânica municipal, ela não é Constituição, ela é só lei orgânica, não é? Já a lei orgânica do DF, ela tem nome de lei orgânica, mas ela é Constituição. Aí você me pergunta, Emerson, cadê o TJDFT? Ele não está aqui no âmbito do DF. Não está não. Ele está aqui, ó, é aquele que eu estava deixando por último. Ó. TJDFT e respectivos juízes de direito vinculados ao TJDFT. Por quê? O judiciário do DF é organizado e mantido pela União, não é pelo DF. Aí, meus amigos, a gente começou aqui, né? Começou a estudar já poder legislativo. Tudo isso aqui é o que a gente tem que estudar no nosso curso. Poder legislativo. É claro que a gente vai aprofundar no legislativo federal, mas eu também vou mencionar os legislativos dos outros entes federados. Então, ó, feita essa introdução, na próxima aula a gente vai
matar esse primeiro slide. Não entrei no primeiro slide, hein? Vamos aqui ficar na introdução. Uma base aí de federalismo, um pouquinho de república, entender mais ou menos o que os entes federados fazem, quais são os poderes legislativos, né, das 4 esferas, Poder Legislativo Federal, que é o único que é bicameral, o Poder Legislativo do DF, que é a Câmara Legislativa, do município, que é a Câmara de Vereadores, e dos estados, que é a Assembleia Legislativa do Estado. Né? Quem forma cada um desses? Câmara Municipal, são os vereadores. Assembleia Legislativa, deputados estaduais. Câmara Legislativa do DF, são os deputados distritais. E no âmbito da União, Emerson, deputados federais e senadores. Com isso eu encerro. Muito prazer para quem não me conhece, eu sou Emerson Douglas. E para quem já me conhece, seja muito bem-vindo de volta. Daqui a pouco eu volto com a aula 2, começando ali a ver os roteiros de Emerson Douglas. Obrigado, gente. Tchau. Até a próxima.